Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos então no capítulo 5, na oitava parte, no número 22, cujo título vem dizendo o seguinte: se fosse um homem de bem, teria morrido. Bem, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa leitura e estudo. Por que eu considero um estudo? Porque nós não somente lemos, né? Nós também damos as nossas opiniões sobre aquilo que os espíritos nos dizem. Nem sempre eu concordo com as informações que os espíritos nos trazem, ok? E nossa leitura aqui sempre se faz, nossa leitura e estudo, por um tempo de aproximadamente 30 minutos. Um pouco mais ou um pouco menos, ok? Por isso que eu divido por partes. Estamos no capítulo 5, ok? Na questão de número 22. E estamos na oitava parte, ok? Então vamos aos nossos estudos. Então vamos lá. Se fosse homem de bem, teria morrido. É o que muitas pessoas falam. Vamos lá. Dizeis frequentemente, falando de homem mau, que escapa de um perigo, o seguinte: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estás com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a um bom que receberá em recompensa de seu mérito o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Vou olhar aqui de novo para entendermos melhor. Pois bem, ok? Pois bem, dizendo isso, estás com a verdade, porque efetivamente ocorre que, muitas vezes, Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a um homem que receberá em recompensa do seu mérito o favor de sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Ok? Então, aqueles que morrem cedo é por merecimento, em muitas vezes, ok? E merecimento, como vivia muito, não é um merecimento. Assim, como eu poderia dizer, não é vantagem, ok? Vamos lá. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais que este se fosse, quer dizer, que aquele mau morresse primeiro. Estáis grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, tá vendo que ele falou lá em cima? E aquele que fica, talvez não a tenha começado, nem começado. Por que quererias, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre, né? Por que, né? O homem deveria ter ficado preso. Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele
que a ela não tinha direito? É uma pergunta, né? Como é que poderia dar liberdade para quem não tem direito e deixar o outro que já cumpriu sua pena na prisão? Pois é. Ele continua falando: ficai sabendo, pois que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estáis em cativeiro. E o Espírito vem nos falando muito isso, mas a gente quer viver, chora quando nossos parentes morrem, não é verdade? Eu, pessoalmente, meus filhos falavam muito para mim que eu era egoísta, porque eu falava para eles que já estavam criados, já eram casados, e que eu já não precisava continuar vivendo. É uma verdade, é uma coisa que eu penso até hoje. Só estou vivendo porque Deus acha que eu devo ser útil, ele deve estar achando que eu estou fazendo alguma coisa de bom, não sei. Aí meus filhos falaram, esse é egoísmo, eu só querer já sair daqui e largar a gente. Aí eu respondi a eles, não é egoísmo de vocês quererem que eu fique aqui por mais tempo? Parece o PT falando, desculpa, não é para falar de política aqui, mas parece, né? Ele quer para ele, mas não quer para os outros. Ele quer a bala, mas não quer que ninguém coma a bala. Na verdade, é o egoísmo. Ele quer para ele, mas não quer que os outros tenham o mesmo direito que ele quer para ele. E eles até hoje não entendem isso. Então a gente querer que as pessoas fiquem aqui ao nosso lado, não é egoísmo nosso, querer que elas fiquem do nosso lado. Nós não estamos pensando muito nelas. Estamos pensando na gente. Na saudade que vamos ter, não é verdade? Na falta que ela vai nos fazer. Não estamos pensando na pessoa. Porque se nós pensássemos na pessoa, iríamos querer o bem dela. Mas quando a gente não compreende a vida espiritual, acha que a morte é um sofrimento para o espírito, aí fica mais difícil. Vamos lá, ele continua falando. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, tá vendo? Muita gente não compreende isso. E crede que Deus é justo em todas as coisas. E, frequentemente, o que vos parece o mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Tá esclarecendo, mas é verdade, somos ainda aprendizes. Ele continua: esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita. E à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Quem falou isso foi Fenelon. Bem, gente, mas é difícil, mesmo Fenelon quando estava encarnado, mesmo, todos esses espíritos que estão nos trazendo essas informações, como eles agiam quando estavam encarnados? Será que eles eram tão equilibrados assim em pensar a morte? Será que não tinham dúvidas do que poderia lhes ocorrer? Pois é, aqui, na verdade, a vida é dura, é difícil, mas nós a conhecemos. A vida na parte espiritual nós a desconhecemos. Foram apagadas todas as lembranças, todo o conhecimento que nós tínhamos. Então é muito difícil. A pessoa falar que é muito fácil, está de brincadeira. Está de brincadeira. Esqueceu o que ela passou. Né? Esses espíritos que falam aqui são todos aqueles que já nasceram aqui e já morreram. Falar que é muito fácil é porque ele esqueceu momentos antes, quando eles estavam vivendo, o pensamento deles. É claro que eles precisam nos esclarecer. Não resta a menor dúvida. Mas, por mais que eles falem, é muito difícil, minha gente. É muito difícil. Se os apóstolos de Jesus Cristo que estavam ao lado de Jesus, com todos os ensinamentos, vivendo ao lado de um espírito elevadíssimo, tiveram medo da morte? Estou mentindo? Basta vocês lembrarem
que Pedro negou Jesus 3 vezes. Por quê? Quando foi questionado por um soldado se ele era um seguidor, se ele era um apóstolo de Jesus, ele negou, falando que não era. Com medo de quê? De morrer. Imagina, se eles estavam com medo naquela época, que estavam ao lado, olha bem, ao lado, rapaz, ao lado de Jesus, do espírito maior que esse planeta já teve, e mesmo assim ficaram com medo, não confiaram em Jesus. Imagine nós que somos, né, simples mortais, o corpo, não estamos vivenciando isso, assim, presente com Jesus Cristo. Temos informação da espiritualidade? Lógico que temos. Vários espíritos vêm e nos dizem que é assim, que é assado. Mas nós que somos espíritas, principalmente, temos que ter o pé no chão, com certeza, porque sabemos que cada um de nós vai passar por um certo de transtorno, um certo de amnésia, um esquecimento. Vamos ficar atordoados sem saber o que está nos acontecendo. Eu, pessoalmente, não sei para onde que vou, se eu vou para um ambiente mais ou menos, ou muito ruim, ou médio, ou bom, eu não sei. Eu fiz muitas coisas boas, fiz muitas coisas ruins, fiz, mas e no momento? Porque o nosso estado de espírito, no momento do desencarne, sabe? Esse é o momento mais importante. De que forma estarei eu vibrando? Sob que condições eu morrerei? Né? Será que eu morrerei de acidente? De uma causa natural? Pois é, né? Então, tudo isso gera uma certa preocupação. Não é para nos tirar o equilíbrio, não, negativo. Mas é difícil para a gente, né, aceitar com uma certa facilidade. Mas vamos lá. Agora vai falar os tormentos voluntários. Número 23. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. O que quer dizer a felicidade sem mescla? Quer dizer a mistura com a infelicidade. Ok? Então, uma felicidade eterna, completa, constante, isso é impossível aqui na Terra. E digo mais uma coisa para vocês. Em muitos outros, na maioria dos planetas também não é possível. Não, não é possível. Acredito que a felicidade só seja possível nos mundos dos espíritos superiores, ok? Dos espíritos puros. E ainda assim, eu tenho cá minhas dúvidas, ok? Porque eu não acho que possa haver a possibilidade, porque eu não sou inteligente, mas eu não vejo possibilidade de um espírito puro e elevado, como Jesus e tantos outros, possam ver o seu irmão, que somos nós, sofrendo, cometendo erros, etc e tal, e verem isso com felicidade. Então também será mesclada a felicidade em qualquer parte do universo. É claro que o peso, a dor e esse sofrimento é muito menor do que aquele que nós temos quando vemos isso. Ok? Eles têm muito mais equilíbrio em ver essas dificuldades do que nós temos. Mas dizer que eles ficam felizes, eu acho isso impossível. Minha inteligência, embora seja bem pequena, mas eu acho isso impossível. Ser feliz nesse momento, não será. Terá conhecimento, sim. Mas esse conhecimento é felicidade? Também não. Bem, vamos lá. Entretanto, malgrado as vicissitudes, né, que são os acontecimentos desagradáveis, que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, tá vendo? Nós poderíamos gozar de uma felicidade relativa. Por isso que eu digo que ninguém veio aqui ao mundo para ser infeliz. Mas então, por que não temos essa felicidade relativa? Ele vai continuar dizendo aqui o porquê, né? Mas ele, o homem, a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Tá vendo?
é o ter, né? Em vez de ser, é querer ter as coisas. Quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo, e coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Mas é isso, né? A facilidade da grana, e etc e tal, é uma felicidade, né? De poder mandar, de poder determinar, de se sentir superior, melhor do que os outros, em, sobre na ideia de poder comandar. Isso para ele é um prazer momentâneo. E ele continua aqui. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja, tá vendo? E o ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Claro que não, né? Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. O sucesso dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos como eles a cólera do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena a sua vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. Quer dizer, a preocupação deles, né, os cuidados que eles têm, é de tomar conta da vida dos outros, de desejar o mal para os outros, ficar vigiando a vida alheia, né? O invejoso, então, né? Não pode ver ninguém feliz. Ele fica procurando ver se o outro cai, torcendo para que ele caia. Como é que um ser desse vai ser feliz? É impossível, né? E ele continua aqui. De quantos tormentos, ao contrário, poupa-se aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, no meio das tempestades da vida, não será felicidade? Quem falou isso foi Fênelon também. Quer dizer, ter essa calma não é uma felicidade? Do que viver aflito, preocupado em ter aquilo que não tem? Pois é. Agora vai falar da infelicidade real. Vamos ver o que ele fala. Número 24. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos, quer dizer, desculpe, que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes supõem. Eles veem na miséria, no fogão sem lenha, sem lenha não, sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido,
na angústia da traição, na nudez do orgulhoso, que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. Há tudo isso e há outras coisas ainda. Se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz que aquele que causa, primeiro, uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem. Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas semeia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Vou-vos revelar a felicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamas ardentemente. Esperai, vós que chorais, tremeis, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino das provas. Credor do destino, peraí. Do destino e as provas. Credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria. Espreita o vosso repouso ilusório para vos mergulhar, de repente, na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma, enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e o recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados, que longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários à paz, que não pode dar nem glória, nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, sua bagagem e seus uniformes,
contanto que dele saia vencedor e com glória. Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste. Quem falou isso aí foi Delfine. Bem, gente, então é bem por aí, né? Tem gente que é infeliz, num certo grau. Por que é, né? Porque dá valor às coisas materiais, né? Se contente com o que tem, quando ele fala aqui, dá valor às coisas que nós temos, não significa ficar na ociosidade. Inclusive, ele condena a ociosidade ali em cima, né? Então, nós temos que procurar sempre evoluir, nos melhorar financeiramente, mas isso não deve ser motivo para a aflição. É por isso que o ser é mais importante do que o ter. É claro, se você trabalhar honestamente, com dignidade, sendo uma pessoa de bom coração, fazendo suas coisas morais, ajudando sempre que for possível dentro das suas possibilidades, e se for rico, puder comprar um carro de 100 milhões, de 1 bilhão, de 1 trilhão, não importa, sabe? Mas que você saiba usar o teu dinheiro, né? Não é para sair distribuindo para todo mundo, que tu não vai resolver a fome do mundo, não, ok? Mas pelo menos fazer a tua parte, procurar dar emprego, tratar bem os seus funcionários, vai ter o teu lucro, claro, é para isso que estamos aqui, trabalhar e termos o lucro do trabalho, tanto no trabalho moral, tanto quanto no trabalho material. Mas nem por isso devemos nos achar melhores do que os outros. Na verdade, não vou ler outro trecho aqui, porque o próximo agora vai ser melancolia e vai estourar o nosso tempo, já estamos com 27 minutos. E para ler isso aqui, com certeza vou levar uns 4 ou 5 minutos. Se tiver alguma coisa que eu der achar que devo dar minha opinião, vai estourar nosso tempo. Bem, gente, então tá aqui a explicação desses irmãos, né, que foram dois. O sofrimento, o bem, o mal. As pessoas de bem morrem antes do que quando a gente fala. É uma verdade, as pessoas boazinhas às vezes morrem cedo, a gente acha, mas ninguém morre. Nós só saímos do corpo e vamos para a pátria espiritual. E aqueles que desencarnam, não é uma regra, tá, gente? Não vamos pegar isso como regra. Mas muitos, principalmente aqueles que têm uma meia-vida, fizeram tudo bom, pessoas boas, é merecimento. E vieram aqui para completar uma pequena etapa da vida e já estão ganhando a liberdade deles. Provavelmente só voltarão a reencarnar nesse planeta quando ele estiver sob condições morais melhores. É merecimento. Então, conforme eu falei, o egoísta, nós reclamamos daqueles que querem partir daqui para a pátria espiritual, né? Conforme eu dei o exemplo meu pessoal. Mas é mais egoísta aquele que quer a presença do outro desnecessariamente. Ele até deu um exemplo aqui, aquele que já cumpriu a pena na cadeia, ele tem que ser liberto ou ele tem que ficar junto com o outro que ainda não cumpriu sua pena. Ora, se ele cumpriu sua pena, ele tem que ser liberto e o outro não. Então é mais ou menos isso que ocorre. São muitos motivos para a gente desencarnar cedo, tá, gente? Eu quero dizer o seguinte, desencarnar com pouca idade. São tão variados os motivos que a gente não pode garantir nada, ok? Porque o espírito é um espírito que já alcançou todas as evoluções, é merecimento. Não, não são, nem sempre é merecimento, ok? Pode acontecer que o espírito de uma vida anterior tenha tirado a sua própria vida com 10, 15, 20 anos de idade, se suicidou, ok? Então ele vem completar aquele tempo de vida que lhe restava. Então já não é bem merecimento, não é verdade? Então não vamos generalizar não, sabe, gente? Tem muitos motivos. Cada um, você tem tua vida, eu tenho a minha. Nós nascemos com uma programação para vir até certa idade, até certo tempo. Ninguém sai desta vida aqui antes do tempo. Nem sendo assassinados. Não existe essa possibilidade. Tudo Deus está vendo. Tudo Deus está protegendo. A todos nós. Ao que mata e ao que morre. Não pense vocês que o assassino de hoje, ok? Ele sempre foi um espírito ruim, não. Ele está só se vingando. Não esqueçam disso. Ele está em duplo erro, claro.
Porque não perdoa e está se vingando, está cometendo o mesmo crime. E pior, ele teve tempo para refletir e não cometeu o crime. Então ele é mais condenável do que aquele que praticou o crime apenas pela primeira vez. A vingança é sempre mais condenável, né? Então, ninguém vem aqui para se vingar. Muito pelo contrário, veio para perdoar. Ok? Então, gente, fiquem na paz. Espero que tenham gostado daquilo que estudamos hoje. E deem o like de vocês. Não se esqueçam, né? Dar o like e se inscrever no nosso canal. E qualquer comentário, qualquer dúvida, vocês, por favor, façam. Tem aí uma parte do comentário. Faça a pergunta de vocês. Coloque o ponto de vista de vocês. Se vocês discordam daquilo que eu falo aqui, ou de repente não compreenderam o que eu quis dizer, ou não concordam, não importa. Faça comentários de vocês que eu tenho imenso prazer em responder a cada um de vocês. Eu nunca deixei de responder ninguém. E não deixarei de responder. Ok? Se eu não responder no mesmo dia, é porque realmente eu não tive a possibilidade. Mas com certeza a resposta de vocês eu sempre dou. Não ficam sem resposta. Muito obrigado e até o próximo estudo. Não esqueçam de se inscreverem e dar o like para ajudar o canal. Até a próxima. Tchau.